Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E a nossa aula de hoje vai falar sobre volumetria por complexometria ou titrimetria por complexação. É a nossa última volumetria a ser estudada. Nós vimos neutralização, precipitação, oxirredução e agora a complexometria. Quando eu falo em complexometria, eu penso em formação de íons complexos. Nós já vimos lá no segundo ano, na análise química qualitativa, a formação de íon complexo. Então eu posso dar um exemplo de alguns íons, como por exemplo o cobre, Cobre 2+, livre, coloração azul. Cobre complexado com amônio, coloração azul escuro. Então no teste do cobre e do cádmio, vocês utilizavam já conceitos de formação de complexo, de quebra de complexo, Quando a gente ia identificar o cádmio, o que a gente fazia? Se tivesse cobre, a solução estaria, o azul bem forte, que é o azul complexado com amônia. Eu precisava jogar o KCN, adicionar o KCN, gotas, até que aquele complexo azul fosse quebrado. Então, a gente pode pensar em termos de reações que acontecem, E reações também de descomplexação. Eu tinha o íon complexo, só que eu joguei ali, Coloquei ali na solução um agente que fez o quê? Quebrou o meu complexo. Então, quando eu penso em complexo, eu penso muito em estabilidade do que eu quero formar. Qual é a estabilidade do meu complexo? Então, a complexometria, ela trabalha com a estabilidade dos complexos. É claro, O que eu preciso é de um complexo formado estável. Eu preciso de uma estabilidade do complexo formado para que eu consiga realizar minha titulação corretamente. Então, a complexometria trabalha muito com metais, Ela surgiu lá em 1945, no pós-guerra, para poder substituir algumas análises que os químicos faziam, por gravimetria. A gravimetria é uma técnica de precipitação quantitativa, onde a gente, usa a precipitação desses metais e acaba que é muito demorado, porque isso precisa ser filtrado, isso precisa ser secado, muitas vezes levado, a temperaturas altas, pesos constantes. Então, são operações muito demoradas, porque tem muitas etapas. Então, a titulação em si, por complexometria, ela vem substituir essas etapas para facilitar um pouco a dosagem desses íons complexos, ou melhor, a dosagem desses metais. Quando eu trabalho com complexometria, eu tenho que ter o conceito de mol a mol, ou seja, na complexometria eu não trabalho com o número de equivalentes, eu trabalho sempre com molaridade. Então isso é uma coisa diferente para nós que viemos trabalhando aqui sempre com o número de equivalente, agora o número de mol. E o que eu tenho que respeitar? Metal. Então, por exemplo, se eu tenho lá carbonato de cálcio, CaCO3, vou titular esse carbonato de cálcio, esse metal cálcio com EDTA. O número de mols de cálcio é igual a EDTA, porque eu tenho um cálcio na minha molécula. Então, notem que eu não estou vendo, o cálcio é mais 2. Mais 2 é a valência. Aqui eu não trabalho com a valência, eu trabalho com o número de metais. Então eu tenho que o número de mols de cálcio, que é 1, é igual ao número de mols de EDTA. Então ele reage mol a mol. Se eu tivesse, por exemplo, fosfato de cálcio, Ca3PO4,2. Então eu tenho 3 cálcios. Então 3 número de mols de cálcio é igual a 1 número de mol de EDTA. Matematicamente eu posso colocar que o número de mols de cálcio é o número de mols de EDTA dividido por 3. É isso que eu tenho que pensar na hora de fazer minha fórmula analítica e colocar os meus dados para os meus cálculos. Pensar nessa questão mol a mol. Se eu tenho um metal, aí sim, cálcio, Carbonato de cálcio é um cálcio só. Fosfato de cálcio, 3 cálcios. Então eu preciso respeitar essa condição que a minha molécula impõe, sempre reagindo mol a mol. Se eu tenho, por exemplo, zinco, Zn4 e vem lá o composto, eu tenho 4 zincos, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso respeitar esse mol a mol. Então, 4 números de mols de zinco é igual a 1 número de mols de EDTA, ou número de mols de zinco é o EDTA dividido por 4, se eu tiver 4 zincos. Se eu tiver só uma molécula, só um metal zinco na molécula, é número de mols igual ao número de mols. Lembrando, número de mols, massa dividido por massa molar, ou número de mols, molaridade vezes o volume, e esse volume sempre em litro.
Então, fazendo essa introdução, a gente pode falar um pouco dessa complexometria para vocês, porque ela tem várias questões que a gente precisa levar em consideração. Tá? Quando eu falei no início em estabilidade dos complexos, o que me ajuda a garantir a estabilidade de complexo é a constante de formação desse íon complexo. Então, quem tiver curiosidade, no Vogel tem, Vogel, Bacano, os livros clássicos de analítica, você vai encontrar uma tabela. Eu também coloquei isso para vocês no nosso material, que tem a constante de estabilidade, constante de formação de complexo, tá? O que é importante destacar nessa condição que essa estabilidade de complexo é formada? O pH. O pH na complexometria é extremamente importante. Então, quando eu trabalho com pH na complexometria, eu trabalho com solução tampão, porque a solução tampão garante essa formação molecular do meu complexo, esta estabilidade da minha molécula. Então, o que eu posso adiantar para vocês? Sempre que eu tiver uma solução tampão, eu posso ter uma gama de elementos metálicos que serão dosados. Por exemplo, em pH 10, tampão pH 10, eu vou dosar magnésio, eu vou dosar cálcio. Se eu tenho um tampão pH 8, eu vou dosar outro composto, Por exemplo, eu vou dosar o alumínio. Então, eu vou dosar um outro composto. Eu tenho um pH 4, eu vou dosar outros compostos. Por que isso, gente? Porque, na verdade, o nosso principal agente complexante, que é o nosso padrão, apesar de ser um padrão secundário, ele é um padrão sintético que foi criado no laboratório, especialmente para essas análises de formação de complexo. Esse nosso padrão é o EDTA. EDTA é uma sigla, para ácido diamino tetracético de sódio. Então, o EDTA, ele é um ácido fraco, tá? Considerado um ácido orgânico fraco. Ele tem até 4 hidrogênios ionizáveis. Por isso que é comum, muitas vezes, a gente representar o EDTA com a letra Y4-. Para não escrever EDTA ou ácido etileno, diamino, tetracético de sódio, os químicos colocaram essa representação para o EDTA como sendo Y. Então, quando eu colocar lá Y, eu já sei que é o EDTA. O Y4- é a forma mais comum do EDTA e é a melhor forma que eu vou encontrar, que são os 4 hidrogênios ionizáveis. Mas eu também tenho etapas, de dissociação. Então, a gente vai ver que a gente tem 4 etapas, Uma para o primeiro hidrogênio, para o segundo, para o terceiro e para o último hidrogênio. A melhor forma é a forma que a gente chama, que ele está totalmente ionizável, que são os 4 hidrogênios aí livres, Então, a gente pensar nesses hidrogênios livres, quando que eu vou ter? Em pH 10 ou acima de 10. Então, o ideal aí é um pH alcalino para que eu consiga esse EDTA na forma de Y4-, tá? Então, a grande maioria do EDTA, a maior parte dele, é dissociada em pH 10. Esse controle de pH sempre com a solução tampão. Para cada metal existe um pH ideal. E esse pH ideal é atingido com a solução tampão, porque a solução tampão resiste a variações de pH. Então, ela mantém o pH sempre naquele valor estabelecido e eu consigo realizar a titulação, porque o EDTA, é um ácido, então ele poderia modificar esse pH. Isso não acontece porque a solução está o quê? A solução está tamponada. Então, a formação, estabilidade de complexo está muito ligada ao pH, tá? EDTA, padrão secundário, então, geralmente ele ele é higroscópico, mas ele não é muito higroscópico, mas ele tem umas características que o tornam o padrão secundário. A pureza dele é em torno de 99% massa-massa, então já é uma característica forte para ser um padrão secundário, tá? Além do EDTA, outras substâncias também formam complexos, nós sabemos disso.
Eu já falei, né? A amônia lá com o cobre formou complexo. Então eu posso falar que ela também é um agente complexante. Dependendo das reações, de condições de pH e do metal que ela está reagindo. Eu tenho, por exemplo, o KCN, que também é um agente complexante, porque ele vai formar um íon complexo. Então, dependendo de condições de pH, de metal que eu tenho, eu posso ter outros complexantes. Na complexometria, eu costumo dizer também que eu possuo o que eu chamo de agentes mascarantes. Por que são agentes mascarantes? Na verdade, os mascarantes, eles vão mascarar alguém que está presente na minha solução. Mascarar seria esconder. Então, como assim? Imagina que eu tenho aí 2 metais, né? E eu preciso descobrir a concentração de um desses metais. Então eu vou dar um exemplo para vocês de níquel e chumbo. Imagine que eu tenha lá níquel e chumbo. Esse níquel e chumbo, eles têm constantes de formação próximas. Então o níquel é 1862 e o chumbo é 1804. Essas constantes próximas indicam que eles vão reagir no mesmo pH e vão reagir praticamente ao mesmo tempo com o EDTA. Essa constante está ligada ao EDTA, tá? A reação deles com o EDTA, a formação de complexos com o EDTA. Então, se o níquel e o chumbo têm praticamente a mesma constante de formação de complexo, o que significa, gente? Se eu pego, imagina lá, se eu pego um Becker, um Erlenmeyer, coloco nesse Erlenmeyer, vou lá e coloco, peguei, vou colocar aqui, chumbo e zinco. Os dois estão aqui. Quando eu pegar o EDTA, e jogar o EDTA aqui, gotejar o EDTA aqui com a bureta, o que vai acontecer? Esse EDTA reage com os dois. Ele vai reagir tanto com o zinco, tanto com o chumbo, tanto com o níquel. O que eu preciso fazer então para que esse EDTA reaja só com um deles? Eu preciso esconder um deles, preciso mascarar e deixar aqui só um metal, para que o EDTA encontre, só esse metalzinho ali. O outro está escondido. Então, como que funciona isso? Vamos pensar. Se eu tenho as constantes de formação iguais, o que eu posso pensar? Eu preciso entender um pouco, de reação, de formação de complexo e reações paralelas que podem acontecer. Então, na literatura, eu vou encontrar o quê? Uma variedade de informações sobre aquele metal que eu estou analisando, que eu quero analisar, ou que eu quero dosar. Então, na literatura, eu encontrei, que o níquel forma um íon complexo com KCN, cianeto de potássio, e o chumbo não forma. Se o níquel forma um complexo com KCN, se eu adicionar KCN na minha solução, o que eu vou fazer? Eu vou mascarar o níquel e vou deixar somente o chumbo livre. Então, quando eu faço isso, eu tenho que ter na minha literatura a seguinte informação: níquel e KCN formam um complexo mais estável que níquel e EDTA. Porque se não formar, a hora que eu jogo EDTA, eu posso ter o KCN ali, mas se o níquel não é mais estável com o KCN, ele vai querer reagir com o EDTA. Então, a literatura nesse momento é importantíssima. Ler sobre os assuntos que a gente está fazendo, as dosagens, as técnicas, é importante. Então, níquel é mais estável com KCN do que com EDTA. Então, quando eu jogo o KCN, eu falo que esse KCN é um agente mascarante. Então, eu determino a concentração deles. Por que eu determino? A primeira titulação eu posso fazer com os dois. Eu tenho que fazer com os dois. Níquel e chumbo. Então, o EDTA vai dosar os dois. Imagine que eu gastei 40 mililitros na primeira alíquota. Na segunda alíquota, eu vou colocar um agente mascarante, KCN. Quanto que eu coloco? É teste ou já é previamente determinado no roteiro, mas eu preciso pensar em quantidade, concentração, se é sólido, se é líquido, qual é a concentração desse líquido, da solução. Então tudo isso é planejado, é pensado, é testado. Mas vamos imaginar que a gente já saiba, Então coloquei lá o KCN na segunda alíquota, a quantidade suficiente. O KCN mascarou o níquel. O que eu faço agora? Coloco lá o tampão, o indicador, tudo que eu preciso colocar para fazer a titulação e vou titular. Vou encontrar o volume da segunda titulação para quem?
somente para o chumbo. Então imagine que eu gastei 20 mililitros na segunda titulação. Então eu já sei, né, que a primeira foi 40 e a segunda foi 20. Então eu tenho ali 20 ml para cada metal, 20 para o níquel e 20 para o chumbo. Ah, eu gastei 10 ml na titulação do chumbo. Então significa que o chumbo naquela amostra, ele gastou um volume de 10 mililitros do padrão, que é o EDTA. Então os 30 mililitros são de quem? São do níquel, que está lá mascarado. Porque na primeira titulação eu fiz os dois, então eu tenho o volume total. Na segunda eu mascarei o níquel, eu vou ter o volume só do chumbo. Então o volume total menos o volume de chumbo me dá o volume de níquel e assim eu consigo fazer a quantificação dos dois. Claro que isso só vai ser possível se tiver um mascarante que reaja com apenas um deles. Se eu tiver mascarante que reage com os dois, não adianta nada. Então tem titulações que eu não consigo fazer isso, porque as constantes são próximas, eu não tenho mascarante, o pH é o mesmo, então tudo isso impossibilita, né? Se eu tiver um pH diferente, já me ajuda, porque daí eu posso titular a primeira num pH 10, por exemplo, e uma outra líquida num pH 8 ou num pH 6. Então, eles vão ser dosados em função do pH. Não é aquele pH, o metal não é dosado. Então, isso pode facilitar a nossa análise, dependendo das informações que eu tenha, tá? Como eu disse para vocês, a gente tem o agente mascarante, tem a solução tampão, que é importantíssima, e temos os indicadores, que nesse caso eu chamo de indicadores metalocrômicos. Então, metal crômico vem de cor, metais coloridos, né? Então, esses indicadores são indicadores metálicos, substâncias orgânicas, mas que possuem aí um íon metálico. Eu vou citar alguns exemplos. Eu tenho lá o negro de heliocromo, eu tenho o calcon, eu tenho alaranjado de Tilenol, eu tenho piridil naftol, que a gente chama de PAN. Então, esses são alguns indicadores que eu posso utilizar numa análise complexométrica, tá? Esses indicadores também não podem ser colocados aleatoriamente. Eu tenho uma quantidade de indicador a ser colocada, porque como eles têm esse metal, eles também vão participar da reação com a EDTA. Então eu preciso sempre colocar na quantidade que está indicada e verificar as colorações do indicador livre e do indicador complexado, para pensar no ponto inicial e no ponto final. Um exemplo clássico a gente pode citar para vocês é quando eu tenho esse negro de heliocromo em pH 10. Vou dosar, por exemplo, um cálcio. No início ele vai ter uma coloração mais vinho, mais tendendo ao ponto roxo, né? A coloração roxa. E no final ele vai ter uma coloração azul, que é um azul claro, tá? É um azul bem clarinho. Então, dependendo dessas colorações, eu sei que eu tenho lá o meu indicador livre ou o meu indicador complexado. Então, prestar atenção quando vocês forem observar o conteúdo teórico lá nos mecanismos, porque o mecanismo que vai mostrar claramente pra gente qual é a cor inicial, qual é a cor final. Não esquecer que mecanismo tem cor, então isso nos ajuda a entender o processo titulométrico. Bom, gente, as nossas análises, né, práticas serão mostradas posteriormente, mas a gente pode adiantar algumas coisas que o EDTA consegue quantificar para nós, como, por exemplo, a análise clássica de leite em pó. Então, claro, primeiro eu vou fazer a padronização dele. Ele é padronizado com carbonato de cálcio, tá? Que é o padrão primário. Então, EDTA na bureta, cálcio no Erlenmeyer, processo inverso. Nós já estudamos isso. Faço padronização, acho o fator de correção ou a molaridade real, que seja assim, né, na hora de fazer os cálculos, tanto faz. Depois que eu encontrei isso, eu vou fazer as minhas dosagens, como por exemplo do leite em pó. O que eu quantifico no leite em pó? O cálcio. Então, eu também posso verificar no rótulo quanto que eu tenho de cálcio, né, para eu comparar algumas análises de cálcio com o leite em pó. São análises interessantes, são análises que servem para um controle de qualidade. Você saber se aquele rótulo fala, né, de quantidade de cálcio, esse rótulo tá ideal ou não. Então é um tipo de análise que pode ser feita. Claro que no leite em pó não tem só cálcio, tem magnésio, tem ferro, tem outros metais, mas aí eu utilizo mascarantes. Eu utilizo, por exemplo, o KCN nessa análise para mascarar os outros íons. Então, e a quantidade de cálcio é mais significativa. Então a gente pode citar isso como exemplo. Posso fazer outras dosagens? Posso. Como, por exemplo, sulfato de alumínio. Então, o minério, alumínio, posso dosar por EDTA. É importante também na indústria de mineração.
Então, gente, é uma gama muito grande, porque tem muitos metais. A tabela periódica tem muito metal, né? Então, praticamente todos os metais eu posso fazer por EDTA. Então, nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado!